na parceria na execução dos projetos, no apoio técnico para tal e com parceria técnica também do CEIP, responsável pelo monitoramento e avaliação da iniciativa. Bom, a iniciativa ela visa a contribuir para a implementação do programa Inovação e Educação Conectada do MEC, por meio da implementação, né, dos projetos distribuídos em 6 estados e 11 municípios em diferentes regiões do Brasil, né? Os projetos eles têm como objetivo a implementação do uso de tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas em escolas municipais e estaduais, podendo, né, endereçar os desafios educacionais das redes de ensino que são apoiados no âmbito da iniciativa, né? Então, em termos de números, hoje a gente tem 6 projetos apoiados, Paraná ainda em fase de contratação, né? Então, abrangendo cerca de 162 mil estudantes nos 6 estados e 11 municípios, 12 mil professores e quase aproximadamente 400 escolas. Bom, é importante frisar, pode passar o slide, Ana, que a iniciativa, por meio de seus projetos, ela conta com investimento em 4 dimensões estruturantes, cujo equilíbrio é necessário para que o uso da tecnologia seja efetivo no processo pedagógico, né? E quais são essas dimensões estruturantes? Visão, infraestrutura, recursos educacionais digitais e formação. Visão, a gente está falando, né, do quanto se internaliza dessa percepção da importância e do potencial da tecnologia no processo pedagógico, que reflete também nos propósitos, estratégias, no planejamento. Em termos de infraestrutura, a gente está se referindo a equipamentos e conectividade, por exemplo. Em recursos educacionais digitais, são as ferramentas, os conteúdos e, por fim, a formação, né, se refere ao desenvolvimento de competências necessárias para o uso da tecnologia. Bom, dado o contexto atual de pandemia, com seus diversos e severos desafios, a implantação dos projetos, né, visando o equilíbrio nas 4 dimensões, ele tornou-se ainda mais relevante. Nesse sentido, houve um esforço em conjunto de planejamento, escuta, conversa, em parceria com os territórios e os parceiros da iniciativa, pensando em formas por meio das quais os projetos pudessem contribuir ainda mais para tratar os desafios enfrentados pelas redes. Então, nesse esforço, né, o diagrama apresentado no slide, ele traz alguns dos próximos passos previstos em cada uma das dimensões das iniciativas. Uma delas, né, na dimensão visão, diz respeito à assessoria técnica do CIEB aos territórios, no planejamento para a retomada das aulas presenciais, considerando o uso da tecnologia em sala de aula e fora dela. Então, esse apoio, ele compreende, né, ele é objeto dessa série de webinários e o apoio técnico sobre os quais o CIEB vai abordar na sequência, vai falar hoje, né, que tratam de forma em geral como implementar estratégias de aprendizagem remota. Eu posso passar a palavra para você, Ana. Muito obrigado. Obrigada, Bispo. Bom, gente, então qual que é a ideia, né, do que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje é o primeiro webinário de uma série de 6 webinários, cuja proposta é exatamente conversar com vocês a respeito de como implementar estratégias de aprendizagem remota, né? A ideia é que esses webinários sejam muito práticos, então, quando a gente fala de passo a passo, é realmente um passo a passo, e que a gente consiga trazer para vocês ferramentas e dicas que possam, de fato, ajudar vocês nos desafios práticos que vocês estão tendo agora nas redes, para implementar essas estratégias, né, para lidar com essa situação de crise que se impôs, mas que também consigam ajudar vocês depois da retomada das aulas presenciais. Vou passar a bola para a Lúcia daqui a pouco, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Então, na nossa visão, o que vai ser passado, a ideia desse apoio técnico é conseguir ajudar vocês agora, mas também ao longo, né, até o final do ano, nesse desafio depois que vai permanecer, né, com a retomada das aulas presenciais. Então, a gente vai fazer 6 webinários como esse, né, então um pouco mais expositivos, da gente trazendo alguns conteúdos
para discussão com vocês. Nesses webinários, vocês viram que tem na barra, acho que aparece embaixo para vocês, uma caixinha escrito Q&A, que é ali onde vocês podem mandar dúvidas que forem surgindo, né, ao longo da apresentação, e coisas que vocês queiram perguntar para a gente consegue ver, é só mandar a pergunta por ali, tá? Peço para as perguntas serem direcionadas lá. E além dos webinários, né, depois mais no final eu vou detalhar exatamente qual que é o conteúdo de cada um deles, a gente vai ter reuniões de suporte técnico com a equipe do CIEB, então que a ideia aí é aprofundar e abrir mais, né, acho que a palavra para vocês, para a gente conseguir ouvir essas principais dúvidas, né, que estão surgindo, que vocês já têm da implementação, que vocês venham a ter do conteúdo que a gente vai apresentar e que a gente consiga ajudar vocês com os principais desafios que vocês estão tendo nesse processo de implementação dessas estratégias na rede, tá? Então, tem esses momentos do webinário e o momento dessas reuniões de suporte técnico, mais para frente eu explico um pouco melhor. Bom, para quem que foi desenhado, né, esse apoio técnico, principalmente das reuniões de apoio técnico, a gente pensou isso para os representantes, né, dos grupos especiais de trabalho, já vi na lista ali que tem bastante gente, tem representantes de todos os JETs, né, da iniciativa, e também para a gente abriu para outras pessoas, né, da secretaria poderem participar. As reuniões de apoio técnico são mais pensadas exatamente para os gestores das secretarias, as pessoas que estão mais à frente da organização dessas estratégias, mas vocês vão ver, e tem pessoas aqui também, né, de cargos variados dentro da secretaria, que esse conteúdo também é bem abrangente e os webinários vão conseguir trazer conteúdos relevantes também para outras pessoas. Bom, aqui eu trago só a equipe do CIEB para vocês verem, né? Hoje vocês vão conversar, conhecer mais diretamente, né? Eu, o Jean e a Lúcia, que eles já se apresentam em seguida. A Thais e a Raquel estão aqui também. E ao longo dessa série de webinários, outras pessoas do CIEB também vão estar apresentando e apoiando vocês tecnicamente, né? Então, aos poucos, ao longo desse programa, vocês vão acabar conhecendo quase todo mundo. Então, qual que é a nossa agenda aqui agora e hoje, né? Vou passar agora a palavra para a Lúcia para ela falar sobre ensino híbrido, né? Esse contexto de pandemia que a gente está vivendo e a retomada das aulas presenciais. Em seguida, o Jean vai conversar com vocês sobre o material que o CIEB desenvolveu, que é o Guia de Implementação de Estratégias Remotas, que vai ser essa ferramenta de apoio de vocês ao longo desse percurso. E em seguida, no final, eu vou detalhar mais qual exatamente vai ser o tema de cada um dos próximos webinários e como vão funcionar essas reuniões, como que a gente vai se organizar. E no final, a gente vai parar para ver as perguntas que vocês mandaram nessa caixinha de Q&A. Então, daí a gente consegue responder algumas delas. Hoje ainda, as que a gente não conseguir, a gente fala depois e comenta. Então, queria apresentar para vocês a Lúcia Delanhello, que é diretora-presidente do CIEB. Lúcia, pode ficar à vontade, a hora que você quiser começar. Olá, boa tarde a todos. No Brasil todo, né, nós temos representantes aqui quase de todas as regiões do Brasil. É um prazer conversar com vocês. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre por que a gente está trazendo e está levantando esse tema do ensino híbrido. Vocês devem ter acompanhado, a maioria das redes está pensando, ainda está planejando essa volta de retomada das aulas, mas tem um ponto que todo mundo tem consenso, que daqui para frente a gente vai precisar pensar numa educação, num ensino híbrido, que saiba trabalhar com a tecnologia e com o presencial, numa forma de transição fluida entre uma modalidade e outra. O que a gente viveu, está vivendo hoje, e vocês que estão na linha de frente estão vivendo no dia a dia, foi uma emergência de você conseguir proporcionar para as crianças experiências de aprendizagem remota. Mas não houve tempo de planejamento e nem de integração dessa tecnologia dentro da sala de aula. Então, a maioria dos professores e dos alunos está se deparando pela primeira vez com esse desafio de usar a tecnologia para conseguir ensinar. Deixa eu contar um pouquinho o que a gente fez desde o começo da pandemia para tentar entender como ajudar as redes de ensino nessa transição e por que a gente está aqui hoje. Lembrando, o Eduardo Biso lembrou que quando foi desenhada a iniciativa do BNDES, a iniciativa tinha como foco, e ainda tem, o uso da tecnologia na escola. Mas agora a gente vai, o uso pedagógico dela na escola, mas agora nós estamos também, por contingências externas, tendo que pensar
da tecnologia para manter as atividades pedagógicas, mesmo quando a escola estiver fechada. Então, logo quando houve o fechamento das escolas, nós fizemos uma pesquisa com mais de 3.000 secretarias do Brasil todo, perguntando o que elas pensavam em fazer, qual era o seu planejamento, e nós voltamos depois de uma segunda onda nessa pesquisa para ver se as secretarias tinham conseguido implementar aquilo que elas tinham feito, né? Então, e quais eram os desafios que eles estavam encontrando. Mas logo a partir da primeira escuta, nós desenvolvemos, então, ou sistematizamos algumas estratégias de aprendizagem remota para ajudar as secretarias no desenho dessa sua estratégia, né? Como que eles poderiam manter os alunos engajados em situações de aprendizagem com as escolas fechadas e os professores em casa. E, além disso, nós desenvolvemos uma ferramenta de seleção para entender quais dessas estratégias, nós listamos 7 estratégias, quais dessas estratégias seriam mais apropriadas para o contexto de cada secretaria de educação. Dependendo das condições que você tem no município ou no estado, faz sentido, mais sentido ou menos sentido usar uma estratégia de aprendizagem remota. Na segunda pesquisa que nós fizemos, na segunda onda, ampliamos ainda mais a amostra e ficou muito claro que havia desafios na implementação. Então, mesmo aquelas secretarias que tinham conseguido identificar qual era a estratégia de aprendizado remoto, estavam encontrando muitos desafios para a implementação. Então, a equipe do CIEB se uniu para trabalhar e construir um guia de implementação das principais estratégias remotas que estavam acontecendo lá na realidade, que a gente tinha mapeado, para poder ajudar esses gestores no passo a passo na implementação. A gente brinca aqui no Brasil, a gente tem muitas ideias, mas muitas vezes esbarra na nossa capacidade de implementar aquelas ideias bem. E é isso que está acontecendo na maioria das redes de ensino agora. Desculpa. Tendo que enfrentar esses desafios de implementação. Não pode passar, Ana. E aí, o que a gente mapeou, gente, é que desde o início havia um mix de estratégias de aprendizagem remota. Então, redes que estavam usando TV, videoaulas, aulas online ao vivo, usando o Zoom ou outras plataformas, plataformas online, principalmente no estado, e nos municípios, a transmissão de videoaulas por redes sociais, as aulas online ao vivo ou plataformas online. Mas já muitos municípios ainda não tinham conseguido, agora, essa última rodada foi no final de abril, não tinha ainda escolhido como implementar as estratégias de aprendizagem remota. E a gente entende isso porque a rede municipal está muito mais restrita, muito mais limitada às possibilidades locais do que a rede estadual, né? As secretarias estaduais se moveram mais rápido e conseguiram usar mais recursos digitais para a implementação da aprendizagem remota. Mas isso, como eu disse, depende do contexto local, né? Então, a estratégia mais utilizada pelas redes estaduais é a disponibilização de plataformas educacionais, seguida de transmissão de aulas e conteúdos pela TV e disponibilização de materiais impressos. Então, essa escuta nos permitiu desenhar e identificar algumas estratégias que a gente deveria mergulhar no passo a passo, na implementação passo a passo, para ajudar os gestores, né? A gente brinca no CIEB que sempre a equipe está se perguntando o que o gestor de uma secretaria está precisando nesse momento e como nós podemos ajudá-lo gerando ferramentas e conteúdos para que ele possa usar a tecnologia em favor da aprendizagem. O CIEB sempre defende que a tecnologia só faz sentido de ser utilizada se ela transformar a prática pedagógica e gerar mais aprendizagem dos alunos e ampliar a atuação do professor. A tecnologia não vem para substituir o professor, não vem para individualizar a educação de só o aluno aprender sozinho, mas ela vem para potencializar o trabalho do professor e a personalização. Cada aluno poder seguir no seu ritmo de aprendizagem, no percurso e no conteúdo que é apresentado para ele. Podemos passar? O que a gente já sabe sobre a volta às aulas presenciais no Brasil, né?
E é interessante porque muda todo dia, né? Vocês devem estar passando por isso. Eu todo dia assisto no jornal uma nova notícia sobre como essas aulas vão voltar. Eu achei muito interessante ontem, por exemplo, onde São Paulo anunciou que só ia voltar no dia 8 de setembro, Santa Catarina disse que não vai voltar no segundo semestre, só vai até o final do ano sem aula presencial. Então, não há uma diretriz nacional sobre a volta às aulas, mas uma coisa a gente já tem certeza, em todos os lugares, né? Que essa volta à aula vai ter que ter distanciamento social, vai ter uso de máscara, os locais vão ter que passar por uma limpeza periódica, sistemática, muito mais cuidadosa do que é feito hoje. Mas, principalmente, gente, o maior impacto dessa pandemia e o impacto que ela vai deixar na educação é a necessidade de, daqui para frente, nós utilizarmos o ensino híbrido, né? E a gente vai falar um pouquinho o que é esse ensino híbrido, porque outra confusão que está acontecendo, eu brinco que esses momentos de crise surgem ou afloram todas as confusões conceituais, porque tem gente falando de educação à distância, de aprendizagem remota, de ensino híbrido. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar um pouquinho o que são esses termos e o que a gente está falando hoje com vocês. O ensino remoto, gente, são todas essas estratégias que muitas vezes não usam a tecnologia, como a distribuição de material impresso, ou não usam tecnologias digitais, como o rádio, para você continuar a manter as crianças, os estudantes engajados em situações de aprendizagem. Ensino remoto é o seguinte, ele não vai estar presencial, então eu tenho que usar várias estratégias para conseguir que esse aluno tenha pelo menos alguma atividade educativa não presencial nesse momento de fechamento das escolas. Então, ensino remoto é tudo o que está acontecendo hoje nas redes de ensino brasileiras, né? A gente vê muitas redes usando tecnologias diferentes, estratégias diferentes, e isso é o guarda-chuva do ensino remoto. Isso, gente, não é ensino à distância. Por quê? Porque ensino à distância é uma modalidade regulamentada de educação no Brasil, que tem, então existe uma lei específica, o MEC tem que aprovar quando um curso pode ou não ser ofertado à distância. Há um máximo de horas para um curso à distância, com alguns momentos presenciais, né, o tal dos polos presenciais, e ele é mais adequado, inclusive ele é aprovado pelo Ministério da Educação para o ensino médio ou para a educação de jovens e adultos, né? Então, 30% do ensino médio e 30% da educação de jovens e adultos pode ser feito de ensino à distância. O grande ponto aqui, gente, é que para que o ensino à distância seja efetivo, ele tem que ser muito planejado. O currículo tem que ser reorganizado para ser apresentado de uma maneira que faça sentido dentro de um currículo online. Então, as pessoas estudam em horas diferentes, tem atividades síncronas, que é ao mesmo tempo, o professor lá, como a gente está fazendo agora, eu estou falando e vocês estão escutando, ou assíncronas, né? Que o professor manda material ou manda vídeos gravados para os alunos trabalharem. Mas a maioria, 99% do que está acontecendo hoje no Brasil nas redes de ensino não pode ser caracterizado como ensino à distância. Nós estamos falando de estratégias de ensino ou de aprendizagem remota. Tá? Ensino à distância, de novo, é uma modalidade que exige uma adaptação do currículo, uma adaptação do planejamento, uma formação de professores diferenciada do que é o ensino presencial ou ensino remoto. O que a gente queria conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre ensino híbrido, né? Ensino híbrido é uma modalidade que em inglês se chama blended learning, que é um termo que é muito usado, é quando se une o presencial com ensino online. E aí, de novo, é preciso um planejamento, porque há algumas atividades, alguns temas curriculares que fazem mais sentido serem trabalhados presenciais e outros que é possível fazer e até adequado fazer com ensino online.
Não sei se vocês já ouviram falar, mas de um conceito chamado sala de aula invertida. Esse é um modelo, uma modalidade de ensino híbrido que diz o seguinte: olha, se os alunos têm que ler um texto, têm que aprender conceitos mais abstratos, mais teóricos, um jeito é o professor ficar falando lá na sala de aula e repetindo ou mandando os alunos lerem cada um o seu texto. O outro é você enviar esse material para as crianças ou para os estudantes, eles leem em casa e, quando entrarem dentro da sala de aula, eles podem discutir, podem fazer trabalho em grupos, podem problematizar, mas não se perde o tempo coletivo presencial para a transmissão de conteúdo. Né? O que todas essas... Volta um pouquinho, Ana, o slide. O que todas essas modalidades têm em comum é o uso pedagógico da tecnologia. Né? A tecnologia ela pode ser só uma ferramenta, ela só pode ser um meio de fazer. Muita gente usa a tecnologia para simplesmente duplicar ou digitalizar formas muito tradicionais de educação. E aí, geralmente, o que os estudos internacionais mostram é que quando a tecnologia é só feita para digitalizar um processo tradicional de educação, ela não gera mais aprendizagem. Não vale a pena você investir em tecnologia, porque o nível de aprendizagem que ela vai gerar é o mesmo do que se você não usasse. Quando a gente fala de uso pedagógico da tecnologia, a gente está falando da transformação da prática pedagógica. Então, é olhar o processo de ensino-aprendizagem e ver aonde ele pode ser potencializado pelo uso da tecnologia. E, às vezes, isso é mais da ação do professor, outras vezes do aluno. Mas os três, ensino remoto, ensino à distância e ensino híbrido, têm em comum o uso pedagógico da tecnologia. O que o CNE, né? Muita gente pergunta, tá, mas qual é a diretriz nacional que a gente tem hoje sobre essa retomada das aulas, sobre ensino remoto? O único parecer que depois foi ratificado pelo MEC foi o do CNE, né, o número 5, parecer número 5 de 2020, que diz que o MEC autorizou que em 2020 o calendário escolar possa ter menos de 200 dias, mas que a gente encontre maneiras de ainda manter as 800 horas de currículo, de conteúdo para os alunos. Só essa frase aqui, gente, já justifica e já nos leva a pensar que nós teremos que buscar outras formas de ensinar do que as 4 horas ou 3 horas e meia que a gente tem presenciais hoje na escola. Né? Aqui já mostra, quer dizer, como é que eu vou fazer isso? Então, eu não vou ter 200 dias letivos, mas eu tenho que cobrir as 800 horas de currículo, de proposta curricular para todos os estudantes do Brasil. Né? E aí, o CNE sugere algumas formas, né? A reposição de carga horária de forma presencial, a realização de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologia, e a ampliação da carga horária diária com realização de atividades pedagógicas não presenciais. Né? Então, aqui no parecer do CNE está muito claro que a gente vai ter que usar uma estratégia ou de ensino remoto ou de ensino híbrido para conseguir trabalhar com esse desafio que é entregar as 800 horas de conteúdo curricular, sabendo que hoje a gente tem menos da metade dos 200 dias que era previsto do calendário escolar. Pode passar, Ana? E por isso, gente, que a iniciativa do BNDES, de Escola Conectada, ela nasceu, de novo, para propor o uso pedagógico da tecnologia na escola, né, para aumentar esse uso pedagógico na escola, mas agora nós estamos também trazendo para vocês esse conteúdo para ajudar vocês a expandir um pouco, a pensar um pouco fora dos muros da escola, como que a gente usa a tecnologia para conseguir ensinar os alunos. Né? Então, todas as escolas públicas vão ter essa necessidade de utilizar a tecnologia para integrar o ensino presencial e online, ampliando, assim, as experiências de aprendizagem dos alunos. Pode passar?
Bom, e aí, gente, a gente entra então no guia de implementação, que vocês vão ver, no nosso caso, que a gente tentou escutar o que as redes estavam fazendo, então vocês vão ver que algumas estratégias de ensino remoto que a gente trabalha no guia de implementação não fazem uso da tecnologia direto, mas a gente procurou escutar o que estava acontecendo na ponta, qual era a demanda dos gestores escolares, para oferecer um material que discute com vocês. Na realidade, ele propõe passo a passo, mas a gente sabe que na implementação, em contextos muito diferentes, surgem novas variáveis, então a gente está muito aberto, o CIEB está muito aberto a receber feedback de vocês, dizendo, olha, isso que vocês recomendam aqui como passo a passo da implementação, no meu contexto não funcionou assim, eu tive que fazer outra coisa primeiro. Então, assim a gente vai enriquecendo esse material, que é um material todo aberto de apoio aos gestores. Então, gente, a tecnologia, a pandemia veio nos acelerar um futuro para a educação que a gente já vislumbrava, que é um futuro onde os momentos presenciais, a atuação do professor é super valorizada, ela se torna ainda mais preciosa e, portanto, devem acontecer nos momentos presenciais aquelas atividades que não são substituídas pela tecnologia e todas as outras atividades que podem ser substituídas pela tecnologia, usem essa tecnologia em favor da educação. Então, tudo que a gente vislumbrava que ia acontecer nos próximos 5 anos, a gente brinca que o futuro caiu na nossa cabeça, né? Veio tudo para cima da gente, mas eu acho que o grande legado dessa pandemia e dos desafios e do sofrimento que todos os educadores estão tendo no momento vai deixar um grande legado. Essa percepção que o ensino híbrido é o caminho, até porque a gente tem que estar preparado para fazer sempre essa transição do online, do presencial, diante de outros, de mudança climática, de alagamentos, de a própria doença do professor ou dos alunos. Então, tem vários fatores que podem requerer, como estão requerendo no futuro, agora, que a gente use esse ensino híbrido. Esse é o grande legado dessa pandemia. A partir de agora, a educação vai adotar um modelo híbrido de ensino para ter certeza que em qualquer circunstância, em qualquer lugar, a gente vai conseguir manter os estudantes engajados em situações de aprendizagem. Obrigada. Jean? Agora o Jean vai apresentar um pouquinho, então, do conteúdo do guia de implementação. Certo, obrigado, Lúcia. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Jean, sou coordenador de educação aqui do CIEB, e hoje eu vou ter o prazer de ser porta-voz da equipe para mostrar o guia de implementação. Foi um esforço aí muito grande de toda a equipe, né, de todo mundo que se envolveu aí das diferentes áreas. Eu vou começar compartilhando a minha tela para que vocês vejam o nosso guia, né? Não adianta só falar, a gente quer mostrar. Então, vamos lá, deixa eu ver se vocês... Bom, eu creio que todos estejam vendo agora o guia de implementação, certo? Legal. Então, se vocês quiserem acompanhar comigo, ó, digitem lá aprendizagem-remota.cieb.net.br/guia, tá? Depois a gente vai repassar tudo isso, mas quem quiser acompanhar aqui comigo também. Então, o que é o guia, né? É uma junção de tudo que o CIEB fez durante o período de pandemia, né? Mas que serve, né, para contextos emergenciais, como a Lúcia trouxe para a gente, essa questão que vai ficar para nós do ensino híbrido, né? Não está aparecendo sua tela ainda. Ah, não tá? Então, peraí. Só um pouquinho que eu vou mostrar ela aqui para vocês. Será que agora aparece? Sim, agora sim. Ah, legal, tá bom. Então, ó, o que eu estava dizendo, esse é o endereço aqui em cima, né? Ó, aprendizagem-remota.cl.net.br/guia. E esse é o nosso assunto de hoje, né? A introduzir o guia de implementação. Ele é dividido em etapas, né? A gente tem 9 etapas dentro dele.
E pensando assim, em como, né, uma coisa que a Lúcia trouxe, como que a gente pode ajudar esse gestor, como a gente pode ajudar você que está ouvindo a gente a implementar as estratégias de aprendizagem remota e o que disso tem de ensino híbrido e como você vai usar todas esses conteúdos, essas ferramentas que a gente trouxe aqui, né? Para a gente começar a falar disso, né, eu mostro aqui então o nosso guia. Ele tem um videozinho aqui que resume bastante o que é ele, depois vocês podem ver com calma, mas eu vou aproveitar e explicar ele na íntegra, né? Conta um pouquinho da gente, vocês já sabem, fala dessa questão que estamos todos vivendo, né, do Covid, da interrupção das aulas, e entra no que Ana e Lúcia introduziram para nós, que são as estratégias de aprendizagem remota, né? Para explicar isso, vocês vão, né, quem está aí acompanhando comigo, vai clicar aqui no Estratégias de Aprendizagem Remota e vai abrir uma telinha que abre um PDF onde lá estão as 7 estratégias remotas que a gente desenvolveu, né? A partir daquela pesquisa que a Lúcia falou, tudo. E a gente foi detalhando assim, pensando, legal, aconteceu tudo isso, as escolas fecharam, o que a escola precisa fazer para movimentar seus professores, movimentar os seus coordenadores e tentar levar algum tipo de atividade pedagógica para os alunos, né? A gente foi agrupando elas, chegamos em 7. A primeira delas é o que a gente chama de aulas ao vivo e online transmitidas por redes sociais. Então, a gente vai dizer quais são as condições necessárias para que ela aconteça. Então, precisa ter... você vai trabalhar com vídeo, você vai falar... você vai precisar ter professores que tenham alguma proximidade com interação online, você vai falar... precisa ter alguém junto com você de gestão de redes sociais, precisa ter conexão à internet, né? Então, a gente vai detalhando o que em cada uma dessas 7 é necessário, o que é potencial, o que é um desafio, né? Por exemplo, no caso aqui da transmissão ao vivo, quem não tem internet é prejudicado, né? Então, talvez, lá no finalzinho eu vou retomar, mas talvez não seja a estratégia adequada se o seu público não tem acesso à internet, né? Então, eu vou passar por elas bem brevemente, porque isso está aberto, vocês podem olhar com calma. A segunda página de toda a estratégia, essa aqui que eu estou mostrando, traz alguns recados da parte jurídica, né? O que legalmente você tem que ver, quem que você tem que acionar, para você, enfim, meio que um checklist de não esquecer coisas importantes que você precisa fazer. E também tem, no finalzinho, experiências, né? Lógico que tudo que está aqui a gente foi compilando, tudo tem alguma secretaria, tem algum município que está aplicando essa estratégia, né? Então, tem um exemplo aqui. E aí vem o próximo passo, que é a próxima estratégia, que é o envio de conteúdos digitais em ferramentas online. Também precisa de internet, né? Precisa ter um trabalho aí com gestão de ferramenta online, né? Tem seus desafios, potencialidades. Fala lá também da questão jurídica e quem está usando, né? Então, por exemplo, nesse caso, a Secretaria do Estado de Goiás e o município do Rio de Janeiro também estão usando esse tipo de estratégia. E o nosso famoso envio de material impresso, né? Porque a gente sabe, o Brasil desse tamanho todo, né? Com muitas realidades diferentes, sim, o material impresso também serve para enviar conteúdo, para compilar, né? Você, enfim, deixar o material disponível na escola. A gente já viu casos de secretarias que estão mandando a perua entregar, enfim, tem vários casos, tem que tomar cuidado aí com como receber esse material, com a higiene, né? Sempre lavar a mão, aquela coisa toda que a gente já está sabendo. Mas também a gente previu aqui o envio de material impresso, então tem disponibilização de plataforma de ensino online, né? Então, é um outro tipo de estratégia que pode ser usada. E o nosso tradicional uso de rádio, né? O Brasil, antes de ter internet, antes de ter TV, tinha um rádio e tinha educação por rádio, e por que não usar ele, né? A gente tem alguns exemplos de estados e secretarias que estão usando, por exemplo, lá no Maranhão, né? E também TV, né? O estado de São Paulo, Amazonas e alguns outros estados têm transmitido por app ou pelo sinal de TV mesmo o conteúdo educacional e, né, tem atendido, tem funcionado
nesse contexto emergencial todo. E aí, a última delas, né, que é videoaula gravada e disponibilizada em rede social. É uma das maneiras, porque eu gravo um vídeo, eu uso uma rede social, eu posso deixar disponibilizada lá. Ela não é síncrona, né? Como a Lúcia falou, não é aquele momento como eu estou fazendo aqui, todo mundo olhando e me vendo, a gente interagindo. Não, aquilo sobe na plataforma, fica guardado lá e depois depois o aluno consulta. Legal. E para organizar tudo isso, gente, são muitos conteúdos, né? A gente fez uma plataforma que é a plataforma de escolha dessas estratégias todas, né? Eu vou passar bem rápido por elas, porque eu tenho que entrar em outros assuntos, né? Mas basicamente assim, você vai responder algumas questões, né? Relacionadas aqui à infraestrutura, à conectividade, conhecimentos técnicos, e a mobilização dos atores que a gente chamou. Então, é movimentar os coordenadores, os diretores, todo mundo, né? E você vai respondendo as questões, vai marcando lá, se você tem acesso à internet, se não tem. Eu vou fazer um exemplo aqui, se tem o professor tem smartphone, se não tem, você vai respondendo, né? Para cada uma dessas questões, eu vou responder bem rapidinho aqui, só para vocês verem o resultado. Porque aqui no finalzinho, ele já dá uma resposta. Falta escolher um pouquinho mais. Vamos lá. Ah lá, ele já fala, ó, tem um resultado lá para você e de acordo com as respostas que você trouxer, de acordo com a sua realidade, né, você tem que pensar qual é a infraestrutura, o que realmente eu posso usar, ele vai te dar aqui pelo menos 2 estratégias, no meu caso foi bem rápido, foi transmissão por rádio e envio de conteúdos digitais em ferramentas online. Bacana. Então, foram essas 2 coisas que a gente organizou no tempo de pandemia. A gente sabe que tem redes que já estão super avançadas e que, enfim, já conseguiram andar um pouco mais, tem estratégias rodando, os alunos estão trabalhando alguma atividade na casa deles, né? Mas tem redes que não, né? E daí que a gente apresenta, então, o nosso guia. O guia vem para esse contexto, né? Deixa eu só mostrar para vocês a tela rapidinho. Então, eu falei das estratégias, né? Então, quando vocês começam a usar o guia, vocês são convidados a entender a estratégia e saber o que funciona para você ou não. O que a gente fez, assim, na prática, aqui foi que a gente juntou, né? Então, dessas 7 estratégias, a gente identificou 4 grandes grupos. Os conteúdos em TV e rádio, que são as 2 estratégias de TV e rádio, vídeo aula em rede social, então aquelas de aula viva online e também de vídeo aula gravada, né? Aqui as de conteúdos em ferramentas online, né? Essas 2 estratégias e a de material impresso. E a gente agrupou essas 4 dizendo que assim, para cada uma delas, cada um desses agrupamentos, existem formas de você implementar. E você, enfim, sabendo disso, passa a usar esse guia, né? Convida de novo aí lá na ferramenta de seleção. E aqui a gente para que eu possa explicar bem rapidamente as etapas desse guia, né? Então, são 9 etapas, como eu disse, onde hoje a gente está falando aqui o que está acontecendo, né? Se é possível implementar e o como fazer. E nos outros, como a Ana explicou, a gente passa a detalhar as próximas etapas, né? Por onde começar, como apoiar o professor, o que ensinar, como envolver as famílias, como saber se os alunos estão aprendendo, né, gente? Porque não adianta nada você montar tudo aquilo e às vezes não ter algum tipo de feedback de saber, olha, o aluno está aprendendo ou não, né? Tem que ter algum tipo de sondagem disso, né? E por último, o último passo que é saber se a estratégia está funcionando, né? Tudo isso que você planejou. Aqui a gente traz, né, a questão do é possível implementar, onde tem alguns dizeres do CNE, relembrando tudo isso, do contexto que a Lúcia contou para a gente, né, de você publicar as atividades, indicando objetivos de aprendizagem da BNCC, promover a formação de professores, prever alternativas para garantir o atendimento dos objetivos de aprendizagem, né? E a gente vem aqui, ó, eu detalho um pouquinho mais cada uma das etapas, porque, ó, hoje a gente está aqui, né? Vamos começar, legal, estamos começando. Mas semana que vem o pessoal vai tratar sobre o por onde começar. E no por onde começar tem algumas etapas. Então vai ter a parte de governança, a equipe pedagógica,
a infraestrutura e tecnologia necessária, disponibilização de materiais. A gente vai tratar também de como apoiar os professores, né? Então, tem um como fazer, uma série de dicas ali. Lembrando que, assim, a gente, quando entra nessas etapas, a gente separa, né? Lembra daqueles 4 agrupamentos? Para cada um desses 4 agrupamentos, existem dicas específicas, né? Que você vai poder acessar separadinho. Né? A gente pensou muito em navegação do usuário, o tempo que você vai gastar para ler aquilo tudo, uma informação direta, pontual, né? E também, assim, existem outras referências. Tem ferramentas dentro do CIEB que a gente já fez, autoavaliação de professores, enfim, tem uma série de ferramentas lá e muita coisa de parceiros também, né? A gente coloca um Saiba Mais lá para caso você queira aprofundar e explorar mais informações sobre o que você está aplicando, né? Tem o como saber, né? Detalhando também como fazer, ferramentas, a mesma questão em relação a como envolver as famílias, o que ensinar, né? E o último que é o como se a estratégia está funcionando, né? Então, eu já passo aqui para o final da minha fala, onde a gente está prevendo uma interação com vocês, né? A Ana vai começar daqui para frente, mas basicamente assim, de conteúdos em relação ao guia no webinário de hoje, né? A gente já atendeu. No próximo webinário, a gente começa no Vamos Começar e a gente passa a detalhar cada uma dessas etapas. Eu passo a palavra agora para a Ana. Ela vai contar um pouquinho mais de como vai ser e depois a gente vai para o momento de interação, que a gente está ansioso aqui em falar. A gente está com uma audiência alta aqui, vai ser super legal. Obrigada, Jean. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Só um minuto. Pronto. Acho que agora vocês já estão vendo de novo. Então, como já vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo. Isso. Voltei. Então, como eu já estava falando, né, a ideia dos próximos webinários é a gente aprofundar a discussão com vocês em cada um desses temas, né? Então, deixa eu passar. Então, aqui no primeiro webinário, né, a gente apresentou para vocês essa primeira parte, né, discutir de uma forma mais ampla quais estratégias, né, que o guia aborda. Então, o guia, como vocês vão ver, ele é um guia só para a implementação de todas essas estratégias e a gente sabe, é claro, que tem uma série de especificidades delas, né? Então, o guia, ele é geral na medida em que tem o mesmo fluxo, né, para todas as estratégias, mas como já colocou, ele vai se aprofundando, né, dependendo do que cada rede está fazendo, né? Então, nesse primeiro webinário, a ideia é a gente falar um pouco sobre as diretrizes, né, como a gente conversou, passar essa visão geral para vocês. No próximo webinário, que já é o segundo, em seguida eu já passo as datas para vocês, a ideia é a gente se aprofundar nessa primeira parte, né, nessa etapa 4, que a gente chama aqui, que é de por onde começar. Então, é exatamente isso que eu já trouxe, né, dessa organização, que parece pouca coisa em 4 itens, mas que foi o que provavelmente vocês, quem já está implementando alguma coisa há mais tempo, gastou bastante tempo até conseguir organizar, né? Então, toda a governança, a equipe, né, a infraestrutura, tecnologias necessárias. Então, esse é o tema do nosso próximo webinário. O que eu acho legal de comentar, gente, que a gente pensou todos esses webinários, sabendo já, a gente conhece, né, todas as redes que estão aqui com a gente. Aliás, acho que vale contar que a gente está com quase 90 pessoas. Eu sei que acho que vocês não conseguem ver e às vezes parece que tá só você, eu, o Jean e a Lúcia, mas a gente está em bastante gente aqui hoje. E a gente sabe que vocês já estão implementando bastante coisa, né? Então, a ideia é a gente conseguir contribuir de alguma forma com o que vocês já estão fazendo, mas também apresentar coisas que eventualmente vocês ainda não estão fazendo e poderiam fazer para conseguir atender estudantes que de repente não estão conseguindo acessar as plataformas, né? Ou mesmo se vocês estão usando uma estratégia de distribuição de material impresso, de repente ver se não é legal também usar uma estratégia de TV, né? Então, tentar mostrar também um leque de outras opções. Então, a gente, acho que
essa fala é mais para contar que a gente conhece quem está participando, né? Então, a ideia não é a gente apresentar nenhum conteúdo que seja completamente descasado do que vocês já estão fazendo até agora, tá? Então, o segundo webinário, ele passa por esse por onde começar, sabendo que vocês todos já começaram, né? Mas para questões que vocês ainda não tenham se atentado ou que possam ser úteis ainda, ou mesmo com esse olhar de eventualmente ampliar, né, um pouco o escopo do que vocês estão fazendo já na rede de vocês. Daí o terceiro webinário fala então, né, de como apoiar os professores e do que ensinar, né? Então essa discussão assim, como apoiar os professores, super importante, né? Acho que a gente conversa bastante com professores também, a gente sabe como está sendo difícil, né? Para todos os professores ter que, do dia para a noite, né, no susto, ter que mudar completamente a prática pedagógica, né, pensar uma forma completamente diferente de fazer as coisas. Então, a gente vai aprofundar mais nesse tema de como vocês, como secretaria, como, né, gestores, conseguem ajudar os professores. E a gente tem professores aqui também, né, então, participando, né, que às vezes também são da secretaria, mas também dão aula. Então, tem algumas coisas para vocês. O que ensinar é essa discussão exatamente, né, sobre currículo, né, o que priorizar, e a gente sabe que todos já tinham um planejamento grande desse ano e tudo mudou, né, então a gente discute um pouco isso. O quarto webinário, a gente fala sobre a importância de envolver as famílias, né, acho que a gente teve muitas conversas com todos os representantes do JET que estão aqui, a gente sabe como isso é um tema super importante para vocês, várias redes trouxeram, né, então, de conseguir, principalmente, né, no ensino fundamental, né, ter um contato mais próximo com as famílias, então a gente fala um pouco sobre isso, e também sobre como acompanhar se os estudantes estão conseguindo, né, estão aprendendo, como está sendo como estão funcionando essas estratégias para o nosso público principal, né, para os estudantes. No quinto webinário, o que a gente vai fazer é ter um olhar geral, né? Então, bom, vocês estão fazendo tudo isso, né? E como ter certeza de que as coisas estão funcionando e como conseguir ter essa melhoria contínua do que vocês estão fazendo e como conseguir ter esse olhar para a rede, de ver onde que estão os problemas e conseguir, enfim, sempre melhorar a oferta, né, das atividades que vocês estão oferecendo para os estudantes. E o sexto webinário, a gente fala já mais especificamente desse momento de retorno às aulas, né? Então, como a Lúcia trouxe, esse conteúdo todo, ele não é um conteúdo feito só para esse momento de pandemia, né? Então, a gente acredita que no retorno às aulas, a gente acredita não, a gente defende que é importante a gente pensar de uma forma diferente, né, a educação e pensar muito no ensino híbrido. Então, no último webinário, a gente vai fazer essa grande amarração de tudo que a gente conversou e falar muito sobre também o retorno, o que disso fica, né, e como se preparar também para o retorno. Calendário, né, então a gente manda isso depois, então vocês esperem de precisar anotar aqui agora, mas só para vocês terem uma noção, a ideia é que a gente faça esses encontros, né, esses webinários sempre às terças-feiras. A gente tentou inverter os horários para fazer algumas vezes pela manhã e outras vezes no período da tarde, porque a gente sabe que algumas redes só estão trabalhando, às vezes só trabalham de manhã ou às vezes só à tarde, enfim, a gente tentou ao máximo fazer essa mudança de período para conseguir, enfim, permitir com que o maior número de pessoas participasse. Então, a gente segue já na próxima terça com esse webinário do Por Onde Começar, né, as questões de governança, etc. Depois, no dia 7 de julho, 14, 21, e a gente fecha no final de julho. É bem intenso mesmo, mas é porque esse conteúdo é útil para vocês agora, né? Então, quanto mais rápido a gente for, eu acho que é melhor. Então, esse é o nosso fluxo de trabalho. Bom, eu comentei lá no começo, né? E eu vou retomar agora aqui. A ideia é que a gente tenha esses webinários, né, para passar esses conteúdos e discutir esses grandes temas, mas como vocês viram, a gente está com quase 90 pessoas participando, então é muito difícil a gente conseguir, nos webinários, a gente vai ouvir as perguntas que vocês estão mandando, eu estou vendo que já estão chegando perguntas ali na caixinha, e a gente consegue solucionar algumas delas, né, mas a gente não consegue abrir o microfone para que todo mundo fale, né, pelo número muito grande de participantes. Então, o que a gente decidiu fazer foi ter esse momento, né, dos webinários, que a gente apresenta, digamos assim, né, aquele tema, aquela etapa, e
e conversa e enfim, tem esses momentos de dúvidas para vocês. Mas a gente sabe que não é suficiente e que a gente quer também aproveitar, acho que não só apresentar esse conteúdo, mas entender muito de vocês o que está pegando de verdade, né? Então, quais são as dúvidas que vocês estão tendo. Então, logo em seguida, a gente já vai mostrar o link para vocês. A gente vai mandar, depois de cada webinar, um formulário de dúvidas, né? Então, dúvidas e avaliação. Então, para vocês darem um retorno também do quanto que o que a gente está falando está sendo, de fato, útil para vocês, se vocês gostaram, se vocês têm sugestões. Então, a gente, como a Lúcia falou, a gente está super aberto para ouvir sugestões de mudar o formato de como a gente está fazendo as coisas, sugestões em relação ao material que foi desenvolvido. Então, a ideia é abrir esse canal para que vocês tragam, façam essa avaliação também e tragam as dúvidas sobre os conteúdos que foram apresentados no webinário, né, sobre o que a gente conversou hoje. E também já tragam os desafios reais que vocês estão tendo para que a gente possa ter uma visão mais clara do que é interessante a gente abordar nessas reuniões de apoio técnico, que é a minha terceira bolinha. Então, daí, depois de receber esse feedback de vocês, a gente vai agendar essas reuniões de apoio técnico. A gente está querendo organizar isso de forma que a gente consiga organizar por temas ou também dependendo do número de pessoas interessadas nessa segunda parte, né, das reuniões, para a gente conseguir organizar grupos um pouco menores e conseguir, de fato, com que vocês consigam participar e daí sem esse autoritarismo do microfone fechado e que vocês consigam falar e trazer as dúvidas e a gente consiga organizar um fluxo que funcione. A ideia é a gente conseguir, né, toda a equipe do CIEB, e o CIEB é muito legal porque tem pessoas que estudam mais temas diferentes, né, então a gente vai trazer, dependendo do tipo de dúvida que vocês tiverem, né, em relação a cada uma das etapas, a gente vai convidar também outras pessoas do CIEB para conversarem com a gente. E a ideia é que a gente também aproveite, né? Acho que a gente não tem no CIEB a arrogância de achar que a gente sabe fazer todas as coisas. Vocês já estão fazendo e implementando estratégias e vocês já têm um conhecimento muito legal, que é o conhecimento, claro, de quem está fazendo, está vendo o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, a ideia dessas reuniões é que vocês também participem e muitas vezes, e a gente vê isso trabalhando com várias redes diferentes no CIEB, muitas vezes o problema, né, o desafio que uma está tendo, outra já resolveu e já tem uma solução super legal para aquilo. Então, a ideia é que vocês consigam trocar também nesses momentos. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar o nosso trabalho. E daí, próximos passos, eu já trouxe aqui o link, né, com esse formulário para vocês preencherem, com a avaliação, então, do que a gente fez hoje, com sugestões e também com essas dúvidas para ajudar a gente a organizar. Pensem que essas dúvidas são para ajudar a gente a organizar essas reuniões de trabalho, né, esses momentos mais interativos, para a gente poder conversar, certo? Então, mandem lá. Lá também a gente pede para que, se vocês agora assistindo pensaram que alguém da secretaria pode também se interessar e pode ser útil para essa pessoa, vocês podem indicar o nome dessa pessoa para inscreverem, para que essa pessoa possa participar dos nossos próximos encontros, certo? Então, o que eu tinha para falar agora era isso. Eu vou interromper a minha tela para eu conseguir ver as perguntas que vocês mandaram. Então, se você já tiver visto. Sim, Ana, tem uma pergunta super legal do Yuri Oliveira Rubim. Ele diz o seguinte: parabéns pelos materiais, muito detalhados e bem feitos. Obrigado, Yuri. Minha questão é relacionada à extrema desigualdade existente, não apenas entre regiões de um estado, mas mesmo entre turmas de cada escola, sim. É possível, aí a pergunta, né? É possível fazer uma implementação mista de estratégias? Como lidar com essa situação? Uma pergunta super boa, Ana. Não sei se vocês querem responder, mas eu posso também iniciar. Yuri, na verdade, assim, a gente separou as estratégias para poder detalhar melhor, né? Mas desde o início a gente tinha identificado que a gente viu poucos casos de usar uma estratégia só, usar só material impresso, talvez, né? Na verdade, as estratégias, elas se combinam, né? A ferramenta pode dar a plataforma de seleção das estratégias remotas de aprendizagem vai dar esse auxílio, Yuri, porque assim, você vai lá, a gente vai te perguntar, assim, em cada tópico daqueles 4 que elencamos, né?
você pensar, né? Você parar um minuto na sua realidade e falar, bom, será que todos os meus professores talvez tenham o smartphone? Talvez não, talvez sim. Será que todos os meus alunos têm internet? Provavelmente não, todos, às vezes é difícil, né? Então a gente vai te perguntar ali qual é a sua realidade. E a partir dessas respostas, a plataforma te dá a sugestão. Olha, vai para o material impresso, vai para tenta achar uma rádio comunitária, né? Então, e casar essas estratégias. E a gente tem visto, assim, 3 ou 4 estratégias em paralelo, né? O Amazonas, São Paulo, então tem TV, tem aplicativo, tem rede social, tem material impresso, acho que, enfim, tá tudo muito junto, né? Então, quanto mais for o esforço, né? Tem que ver aí também o quanto você, enquanto gestão, teria pessoas para te ajudar, porque é impossível aplicar isso com uma pessoa só. Você precisa trabalhar, né? Isso é uma coisa que em educação a gente fala muito, né? A gente fala para os nossos alunos, olha, vocês têm que trabalhar em grupo, mas às vezes em educação a gente não vê isso. Então, a gente tem que realmente falar, vamos trabalhar todo mundo junto, vamos implementar, vamos puxar o professor, ele precisa de formação. Então, é um pouco disso. E aí respondendo a última questão, como lidar com a situação das diferentes aprendizagens dos estudantes, né? É fato, no ensino presencial isso também acontece, né? Mas a gente entende que, assim, as estratégias remotas de aprendizagem, ela, de alguma maneira, pode chegar nos alunos, né? Às vezes o aluno pode ter uma dificuldade maior para a leitura, né? Se você pensar ali no final do ciclo de alfabetização, ali, segundo, terceiro ano, mas você pode orientar o seu professor, ao coordenador da escola, para que mande áudio contando histórias para aquela criança, e ela tem um livro, e ela pode ouvir o áudio e acompanhar a leitura ali, aquilo vai ajudando ela no letramento, vai ajudando ela no final da alfabetização. Então, né, isso que a Ana trouxe, assim, vocês são os grandes atores, vocês são os grandes executores disso tudo, porque muita gente já avançou, né, Ana, nessas estratégias, e a gente está compartilhando, trouxemos muito do nosso know-how aqui de inovação, de conhecimento técnico, né? Mas também muito veio das redes. Então, essa troca é muito importante, né, Ana? Sim, exatamente. Então, acho que é uma ótima pergunta. O Yuri é do Grupo Especial de Trabalho da Bahia. Então, bem, obrigada, Yuri, pela presença. Eu tenho uma outra pergunta, que é da Gabriela, que imagino que seja a Gabriela da Bahia também. Ela fala que, pergunta se em alguns dos 6 encontros vai ter a participação de profissionais de saúde para a gente discutir questões como saúde mental dos professores e dos alunos pós-pandemia, né? A gente não tinha planejado isso inicialmente, mas acho que é uma ótima ideia. Acho que é uma coisa que a gente pode conversar depois no CIEB, né? E ver se a gente não traz dentro de algum dos webinários, né? Onde fizer mais sentido, alguém para falar sobre esse tema. Mas acho que é uma ótima sugestão e acho que podemos sim pensar, acho que é super importante. Tem uma outra questão, Ana. Bom, do formulário, a gente vai liberar o acesso do formulário, mas acho que já deve ter liberado. Várias pessoas já viram que o formulário Isso. Daqui uns 5 minutinhos, acho que o acesso vai estar liberado, né, Ana? acho que a Raquel e a Thaís já devem estar arrumando o formulário. Daqui a pouquinho libera. Uhum. E a outra pergunta, vamos ver se a gente consegue. Como propagar essa iniciativa? Que link posso repassar convidando outros interessados? Legal. A do Carmo, né, que mandou. Nesse formulário, que já vai ser liberado agora para vocês, tem no final um link para vocês, se vocês tiverem outras pessoas que quiserem convidar para participar, vocês podem pedir para elas se inscreverem lá. Daí a gente começa a mandar os materiais, os convites, né, com os links das reuniões para essas pessoas também. Então tem lá no formulário, é só responder o formulário que já vai ter um textinho no final. O que mais? Acho que respondemos todas as dúvidas. Se alguém tem mais alguma dúvida que queira mandar agora, pode ser pelo chat agora também, que está dando para a gente ver. Dá uns minutos. Deixa eu ver aqui a do Yuri.
Bom, então, eu acabei de ver que a Gabriela que fez a pergunta é de fato a Gabriela da Bahia. A Vanessa pediu para a gente mostrar o cronograma novamente. Deixa eu então mostrar rapidinho para vocês. Tá. Então tá aqui, a gente manda por e-mail para todo mundo que participou hoje também, tá? Então, e tem uma outra pergunta que é sobre a disponibilização dos vídeos. A gente está gravando, eu devia ter avisado isso antes, inclusive, a gente está gravando esse webinário, então a gente vai disponibilizar para vocês. A gente pode, acho que provavelmente vamos colocar no canal do YouTube do CIEB, e daí a gente manda o link, se eu vi que algumas pessoas acabaram não conseguindo participar, que tinham se inscrito, então elas podem acessar depois, a gente pode mandar também por e-mail para vocês, o link para vocês acessarem. Jean, se você puder abrir, ver se tem mais alguma pergunta, que a hora que eu estou mostrando a tela eu não consigo. Não, Ana, acho que zeramos as perguntas, né? Uhum. O pessoal talvez esteja meio tímido. Hoje é o primeiro, né? No próximo a gente vai esperar mais interações, né, Ana? Sim. E o formulário já está liberado, acho que vocês já conseguem agora responder. Acabei de receber aqui a confirmação, tá bom? Bom, gente, acho que era isso. Super obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. A gente... Desculpa, saí do calendário. A gente, então, se encontra de novo na próxima terça, dia 30, às 10h30 da manhã. A gente vai mandar para vocês também o link com... O novo link, né? Não é o mesmo dessa reunião, para vocês conseguirem participar. E daí, quaisquer dúvidas também, o formulário está aí, podem mandar para a gente e a gente vai organizar, então, depois as reuniões de apoio técnico. Acabei de ver que chegou mais alguma coisa, deixa eu só ver. Acho que é só isso. Então é isso, gente. Super obrigada e uma boa tarde para vocês. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau. Tô vendo aqui as últimas mensagens no chat e daí a gente já, esperando vocês, e daí eu já fecho. Mas obrigada, vi que a Adriane participou, o James, do Paraná. A Thaís mandou agora no chat também o formulário para vocês, para quem não conseguiu anotar. Abraço do Paraná. Gabriele, da Bahia também, se não me engano. Maria Célia. Obrigada, gente. Então vou... Obrigada, Priscila. Obrigada, Fabiana. Obrigada a todos. Então, até semana que vem, gente. Vou desligar aqui. Um abraço, viu? A Cris. Tchau, Cris. Obrigada por ter participado. Um abraço.